Olá, meus amigos, tudo bem? Vou fazer uma pergunta. A Torre de Vigia é o canal de comunicação de Deus ou de Satanás? Se nós fizermos essa pergunta para uma testemunha de Jeová, ele vai dizer: é o canal de comunicação de Deus, porque a Torre de Vigia é a única organização verdadeira na Terra. Eles vão afirmar isso, porque a Torre de Vigia, ela afirma que é o canal de comunicação de Deus para os nossos dias. Isso mesmo. Veja o que diz a revista A Sentinela, 1/8 de 82, página 27. Diz assim, ó: Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Qual é a afirmação que a Torre de Vigia faz com relação a avançar na estrada da vida? Veja bem, ele diz: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, que é a organização Torre de Vigia, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Eles querem dizer que se você não seguir o que diz o corpo governante, você não avançará na estrada da vida. Não importa o quanto você lê a Bíblia. Se você não aceitar o corpo governante como o canal de comunicação usado por Deus, nem adianta você ler a Bíblia. É o que eles dizem. O que foi que o apóstolo Paulo falou a respeito do verdadeiro evangelho? Vamos observar aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então observe que o apóstolo Paulo diz que se um anjo anunciar um evangelho diferente do evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, deve ser considerado como anátema, ou seja, amaldiçoado. Quer dizer, nós só devemos aceitar aquilo que é ensinado pela palavra de Deus, pelos apóstolos escolhidos de Jesus Cristo. E nós temos o ensino de Jesus nos evangelhos. Essa é a verdade. Agora, qual é o caminho ou estrada que nos conduz à vida eterna? Vejamos o que o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Então, o caminho que leva à vida é a organização, é o corpo governante? Não. O caminho que nos leva à vida é Jesus Cristo. Antes de subir para o céu, quem Jesus disse que enviaria para nos guiar e ensinar toda a verdade? Será que ele apontou para a Torre de Vigia, para o corpo governante? Não. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Jesus disse em João 3,16: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que Jesus disse que o Espírito da verdade é quem guiaria a toda a verdade. E Jesus disse mais: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Então, será que é o corpo governante que nos ensina todas as coisas? Não. Jesus disse que quem nos ensinaria todas as coisas seria o Espírito Santo. Então nós devemos seguir os ensinos
inspirados pelo Espírito Santo. E onde encontramos esses ensinos? Na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. Será que a Torre de Vigia recebe ensinos transmitidos pelo Espírito Santo? Vejamos o que é dito na literatura da própria Torre de Vigia. No livro Preservação, que foi escrito em 1932 pelo juiz J.F. Rutherford, diz na página 193 e 194. Por seu Espírito, o Espírito Santo, Jeová Deus guia ou lidera seu povo até um certo tempo. E assim ele fez até o tempo em que o Confortador foi retirado, em 1918. Você entendeu? Rutherford diz que Jeová Deus guia ou lidera seu povo até certo tempo, através do Espírito Santo. Mas ele diz que em 1918 o Espírito Santo foi retirado. Já pensou? Em 1918 o Espírito Santo deixou de agir, segundo Rutherford. E não foi só essa afirmação. Tem no livro Salvação, que foi escrito em 1939, na página 216 e 217, ele diz que em 1918, naquele ano, o Senhor Jesus chegou ao templo de Jeová Deus. O Espírito Santo, o qual tinha sido o guia do povo de Deus, tendo cumprido sua função, foi retirado. Então veja, mais uma vez, dizendo que o Espírito Santo foi retirado em 1918. Não está mais guiando o povo de Deus. Agora é bom lembrar que as Testemunhas de Jeová não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Agora é interessante que eles dizem que, em 1918, esse Espírito Santo foi retirado. O Espírito Santo não está mais atuando. Agora veja também o que diz a Sentinela 1/9 de 1930, página 263. Ao invés dos servos serem impelidos à ação pela operação do Espírito Santo como ajudador, as Escrituras parecem ensinar claramente que o Senhor instrui seus anjos sobre como guiar, como agir, e eles agem sob sua supervisão, conduzindo o restante na terra no que diz respeito à linha de ação. Então veja que aqui ele está dizendo que Jeová ele tirou o Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais em ação. Agora Jeová enviou os anjos para guiar a obra. Então a obra não é mais guiada pelo Espírito Santo. É guiada pelos anjos. Agora veja o que diz o livro Vindicação, volume 3, de 1932, página 250. Estes anjos são invisíveis aos olhos humanos e estão lá para levar as ordens do Senhor. Indubitavelmente, eles primeiro ouvem a instrução que o Senhor lança ao seu restante. E então os mensageiros invisíveis passam tal instrução ao restante. Então veja que aqui ele está dizendo que hoje as instruções são enviadas através dos anjos. Eles ouvem a mensagem e eles transmitem essas mensagens para o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Você lembrou do que foi que o apóstolo Paulo disse? Mesmo que nós mesmos, um anjo, pregue outro evangelho, seja anátema? Pois é. Então aqui o Rutherford está dizendo que quem está guiando a obra da Torre de Vigia não é o Espírito Santo, são os anjos. Então veja, na revista A Idade de Ouro, de 8/11 de 1933, página 69, essa Idade de Ouro é hoje a Despertai, né? Diz assim: Deus usa anjos para instruir seu povo agora na terra. Então não é mais o Espírito Santo, é os anjos que Deus usa, segundo a Torre de Vigia. Já imaginou? E ainda diz a Sentinela 1/2 de 1935, página 41. Sem dúvida, o Senhor usa seus anjos para fazer com que a verdade seja publicada em A Sentinela. Certamente Deus guia seu povo pactuado
por usar os santos anjos para levar a sua mensagem a ele. Então, você sabe quem é que inspira os artigos da Sentinela? Não é o Espírito Santo, são anjos. Agora, que anjos são esses? Será que esses anjos estão inspirando a verdade? Está lembrado do que disse o apóstolo Paulo? Mesmo que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Agora, em quem você prefere acreditar? Na Bíblia Sagrada ou nos ensinos da Torre de Vigia? Mais uma vez eu pergunto, você lembra o que Paulo disse aos Gálatas? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8, 9. Então, hoje a Torre de Vigia é guiada pelos anjos, não é pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto, novamente, quem foi que Jesus enviou para nos guiar e ensinar toda a verdade? Será que foi os anjos? Não. Jesus enviou o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 13,16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14,26. Agora uma pergunta para os seguidores dos ensinos da Torre de Vigia. Os livros e folhetos escritos por J.F. Rutherford são hoje publicados e lidos pelos seguidores dos ensinos da Torre de Vigia? Eu respondo que não, porque eu sei disso, que eu fui testemunho de Jeová por mais de 10 anos e na organização não usa mais os livros e folhetos de Rutherford. O que foi dito a respeito dos livros e folhetos escritos por Rutherford, você sabe? Não sabe? Então veja o que diz a revista A Idade de Ouro, de 2 de setembro de 1931, página 793. Diz assim, olha: todo leitor de A Idade de Ouro sabe que nós consideramos os livros do juiz Rutherford os mais importantes do mundo. Então veja que eles dizem aqui que consideram os livros de Rutherford, né, os mais importantes do mundo. Então se esses livros são os mais importantes do mundo, por que a Torre de Vigia não publica mais? Por que eles não leem mais esses livros? Se os livros de Rutherford são os mais importantes do mundo, por que não são mais publicados e nem lidos pelos seguidores da Torre de Vigia? Qual é o motivo de não serem mais publicados e nem lidos pelos seguidores da Torre de Vigia? Na verdade, os livros e folhetos de Rutherford não são publicados e nem lidos pelos seguidores da Torre de Vigia porque estão cheios de ensinos heréticos, o que hoje é reconhecido até pela liderança da organização. A própria liderança da Torre de Vigia hoje reconhece que os livros de Rutherford estão cheios de heresias. Agora, será que a Torre de Vigia acredita ainda hoje que os anjos estão guiando sua pregação? Sim, eles acreditam, porque a revista A Sentinela, 15 de 4 de 2013, na página 29, diz assim, ó: pregar o reino e fazer discípulos tem sido um dos objetivos principais da inteira organização de Jeová. Muitos casos reais da atualidade provam que os anjos apoiam nosso trabalho e nos guiam aos corretamente dispostos para com a vida eterna. Então quem apoia o trabalho da Torre de Vigia é os anjos, é eles que guiam eles a fazer a pregação. Então é esses anjos que inspiram os líderes da Torre de Vigia a escrever a Sentinela e outros folhetos. Veja também o que diz a revista Sentinela, 15 do 5 de 2009, página 25. Diz assim: muitos exemplos modernos evidenciam que os anjos, nos bastidores, apoiam nossa obra de pregação do reino e nos guiam aos corretamente dispostos para com a vida eterna.
Então aqui mais uma vez, eles dizem que são apoiados pelos anjos e guiados pelos anjos para pregar as boas novas do reino. Um reino que eles dizem que começou em 1914. Na realidade, um falso reino, porque na realidade Jesus não começou a reinar em 1914, como eles dizem. Jesus é rei já desde o primeiro século. E ainda diz mais aqui no livro Grande Instrutor, página 101. Os verdadeiros cristãos da terra falam aos outros sobre Deus. E os anjos os guiam no seu trabalho. Os anjos certificam-se de que os que realmente querem conhecer a Deus tenham a oportunidade para isso. Então veja que aqui está dizendo mais uma vez que é os anjos que estão guiando eles no trabalho. Ainda diz a revista A Sentinela 15/7 de 92, página 21, o seguinte: anjos podem participar em dirigir-nos, ou talvez recebamos orientação por Espírito Santo. Então, anjos participam em dirigir-nos e talvez recebamos orientação por Espírito. Talvez, não é uma certeza. Agora, podemos acreditar que tudo que é escrito na literatura da Torre de Vigia é verdade? Já que eles dizem que são guiados pelos anjos, que é os anjos que transmitem para eles as mensagens. Vejamos o que eles mesmos dizem. Aqui na revista A Sentinela diz também que terem alguns o Espírito de Jeová não significa que os que servem agora como testemunhos de Jeová são inspirados. Não significa que os escritores que escrevem essas revistas, a Sentinela, são inspirados ou infalíveis e sem erro. A Sentinela de setembro de 1947, página 135. Então veja, eles reconhecem que não são inspirados pelo Espírito Santo e o que eles escrevem não são infalíveis e sem erro. Quer dizer, o que eles escrevem pode ter erros, porque na realidade não são inspirados pelo Espírito Santo e é o que realmente tem acontecido. Ainda diz assim: a Sentinela não se diz inspirada em suas pronunciações nem é dogmática. Sentinela 15 de agosto de 1950, página 263. Então, ela não é inspirada e nem é dogmática. Será que ela não é dogmática? Ela é dogmática. Por quê? Porque quem não aceita o que é ensinado pela Sentinela é expulso da organização. Essa é que é a verdade. Quem não aceita o que é escrito na Sentinela é expulso, é desassociado. E quem é desassociado perde toda a comunicação com a família e com amigos. Essa é que é a verdade. Agora veja mais essa declaração do corpo governante. Está na revista Sentinela, de fevereiro de 2017, página 26 a 28. Diz: o corpo governante não recebe revelação da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Então veja, eles reconhecem que não recebe revelação da parte de Deus. Eles recebem revelação da parte dos anjos. Não são perfeitos e podem cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou dar orientações. Então, se eles não recebem revelação da parte de Deus, podemos aceitar seus ensinos como verdade, já que eles têm cometido muitos erros, porque já fizeram mais de 300 mudanças nos seus ensinos. Então, será que nós podemos confiar numa organização que diz que não recebe a orientação da parte de Deus, a revelação de Deus, não é guiada pelo Espírito Santo, que é guiada pelos anjos? Agora nós podemos crer no que é ensinado pela Bíblia Sagrada? Será que nós podemos crer no que é dito na Bíblia? Sim, podemos sim. E a própria Torre de Vigia, ela reconhece isso. Veja o que diz a Sentinela 1/4 de 2012, página 18. Diz assim: entre 41 e 98, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a história de Jesus Cristo. Esses relatos também são chamados de evangelhos, que significa boas novas sobre Jesus Cristo. É possível que tenham existido tradições orais e outros escritos que contassem a verdade sobre Jesus. No entanto,
Esses 4 evangelhos foram os únicos considerados inspirados por Deus e dignos de fazer parte das Escrituras Sagradas, dando a certeza das coisas sobre a vida de Jesus na terra e sobre seus ensinos. Esses 4 evangelhos constam em todos os catálogos antigos das escrituras gregas cristãs. Não há base para se questionar sua canonicidade, sua condição como parte da palavra inspirada de Deus. Então nós podemos confiar nos evangelhos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Agora nós podemos acreditar na mensagem da Torre de Vigia, que é dirigida, guiada por anjos? Eu não acredito. Você preza mais o que diz a literatura da Torre de Vigia ou o que diz a Bíblia Sagrada? Veja o que a própria Torre de Vigia diz na revista A Sentinela 1/3 de 2010, página 3. Diz: você preza a Bíblia tanto quanto Paulo? Acredita que seus escritos foram realmente inspirados por Deus? Eu acredito. Os cristãos do primeiro século acreditavam. Nos séculos seguintes, essa crença não perdeu a força. Por exemplo, John Wycliffe, clérigo inglês do século XIV, encarava a Bíblia como a regra infalível da verdade. O Novo Dicionário da Bíblia, comentando as palavras de Paulo, já citadas, diz que a inspiração divina, por conseguinte, garante a veracidade de tudo quanto a Bíblia assevera. Então aqui eu acredito que a Bíblia sim foi inspirada e que merece realmente crédito. Agora os escritos da Torre de Vigia não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles mesmos dizem que foram revelados por anjos. E a revista de Sentinela de fevereiro, página 18-19, fevereiro de 2017, página 18-19, diz assim: os representantes de Deus tinham o Espírito Santo. Veja o caso de Moisés. Deus o escolheu para ser o líder dos israelitas. Como ele conseguiu cuidar dessa pesada responsabilidade? Jeová pôs nele seu Espírito Santo. Podemos dizer que era Jeová que estava guiando seu povo, já que foi ele quem deu Espírito Santo a Moisés. Então, realmente Moisés foi guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo. Agora, será que o corpo governante é guiado pelo Espírito Santo? Não. Eles mesmos afirmam que são guiados pelos anjos. Portanto, que seja a Bíblia Sagrada a nossa verdadeira regra de fé, e não o que escreve a liderança da Torre de Vigia, que não são inspirados pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto para você, você vai acreditar na Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo ou vai acreditar na revista Sentinela e nos livros da Torre de Vigia que não são inspirados pelo Espírito Santo?